Continuando aqui no SP Record, gente, olha isso. Uma criança de apenas 2 anos recebeu uma medicação errada em uma unidade de saúde, olha só, após ser mordida por um macaco no Parque Ecológico em Rio Preto. O protocolo contra a raiva foi iniciado, mas um dia depois, a mãe foi surpreendida com uma ligação que confirmou o erro médico. Depois do susto durante o momento de recreação, Gabriele respira aliviada ao lado da filha de 2 anos e 4 meses. Segundo ela, o passeio ao Parque Ecológico de Rio Preto faz parte da rotina da família, mas no dia 26 de junho, a diversão terminou em pânico. Movidas pela curiosidade, a mãe e a menina observavam um grupo de visitantes alimentar os macacos, quando, de repente, um deles atacou a criança. Tinha uma galera lá junto com a gente e os animaizinhos descendo, né, pela árvore, e a criança é muito curiosa, né? A gente ficou numa proximidade, não acredito que nem 1 metro de distância, as crianças ali em volta, eles estavam sendo alimentados por banana, né? Deram a fruta para ele e a gente ali próximo. E nesse alvoroço dos macacos, um deles saiu e veio ao encontro dela, mas foi uma coisa muito rápida. Em meio ao susto, após a menina ser mordida no pé esquerdo pelo animal silvestre, a mãe relata que não recebeu nenhum tipo de apoio por parte dos funcionários do parque. Desesperada, levou a filha imediatamente a um pronto-socorro particular, mas ela precisou ser transferida para uma unidade de pronto atendimento municipal. Não tivemos nenhuma prestação de ajuda ali, os funcionários que estavam próximos literalmente deram as costas para a gente, não perguntaram nem o que tinha acontecido. E liguei para o meu esposo e a gente foi a caminho do pronto atendimento do convênio dela, né, que chegando até lá alegou que essa medicação seria oferecida somente pelo SUS. Até aí tudo bem. Fomos com ela até o local indicado, que é na UPA Tangará. Chegando lá, fizeram esse pré-atendimento para ver o que aconteceu com a Laura. E depois desse pré-atendimento, ela foi para a sala de injeção. Aqui na UPA, a criança recebeu um total de 7 injeções, sendo 4 que foram feitas diretamente na ferida no pé, 2 nas pernas e uma outra contra a raiva. Após isso, a mãe imaginou que o sofrimento da filha havia chegado ao fim, até ser surpreendida com uma ligação de uma enfermeira aqui da unidade de saúde. Que era para eu retornar com a minha filha lá, porque ela tinha tomado o soro, né, a imunoglobulina da raiva errado, não tinha sido da raiva, e sim da herpes zoster. E aquilo, assim, acabou meu dia ali, a gente ficou, assim, sem chão, nós fomos até lá a unidade, falei para a enfermeira que não iríamos com a Laura, porque ela já tinha sofrido esse trauma todo na quinta-feira, com essas diversas injeções que foram aplicadas. Fomos até lá, conversamos até com a responsável da unidade de saúde, demos um tempo a mais para ela poder, né, aliviar essas primeiras picadas, e ela retornou depois no domingo para tomar a segunda dose da vacina da raiva, e depois ela veio agora na quinta-feira que passou refazer o soro da imunoglobulina, agora a correta, que foi a da raiva. A gente esperou um tempo para reaplicar. No retorno à unidade sem a filha, Gabriele ouviu a justificativa de que o erro teria ocorrido devido à semelhança das ampolas dos medicamentos. Elas falaram que as ampolas dos medicamentos eram iguais, né? Isso foi uma justificativa muito banal, porque na área da saúde não tem que ter erro, né? A gente trabalha com vidas, então acho que a leitura correta do medicamento, a checagem correta, porque não foram só uma profissional que aplicou, foram 3, a médica mais 2 enfermeiras, e nenhuma das 3 teve essa atenção de ver o que estava sendo aplicado, de confirmar, de reconfirmar, porque é um caso muito sério, poderia ter custado a vida da minha filha. Apesar do alívio, a mãe não esconde a indignação diante do erro, que, segundo ela, poderia ter custado a vida da filha, e por isso afirma que vai tomar medidas judiciais. Nós entramos com um boletim de ocorrência, né, e vamos tomar todas as devidas procedências na justiça mesmo, para assegurar o que nós temos de direito. É uma sensação de insegurança, porque como que a gente confia num sistema de saúde? A gente vai para ser socorrido e não para sair de lá com mais problemas, né?
É situação complicada. A Gabriela afirmou para a nossa equipe, gente, que a última dose do protocolo contra a raiva será aplicada na criança nesta quinta-feira. A prefeitura informou por meio de nota que os funcionários do parque orientaram a família sobre a proibição de alimentar os animais. A orientação teria sido dada após os monitores presenciarem a criança oferecendo salgadinhos aos saguis. Placas também indicam a proibição, já que a alimentação inadequada pode alterar o comportamento dos animais e gerar situações de risco como agitação ou reações agressivas. A nota consta ainda, que os funcionários não presenciaram a mordida e nem foram procurados pela família para prestar qualquer tipo de assistência. Diante do ocorrido, a administração do parque está em contato com biólogos para reavaliar e intensificar as medidas preventivas já existentes. A principal orientação recebida é ampliar a fiscalização e reforçar as abordagens educativas junto aos visitantes. Agora, em relação a uma outra abordagem que a matéria traz também, é da Secretaria de Saúde, que também informou por meio de nota que, quando tomou conhecimento, entrou em contato com a família e prestou todos os acompanhamentos necessários. Disse ainda que será instaurado um processo para investigar o ocorrido. A Gabriela informou para a gente também, durante a produção dessa reportagem junto com o Diego Souza, pessoal, que devido à repercussão desse caso, ela tem sofrido, sim, várias críticas nas redes sociais. Uma conduta que não deve acontecer, Até porque um erro como esse, assim, uma situação como essa, envolvendo o comportamento de um animal, poderia ter acontecido comigo, com você que leva uma criança ao parque ali para brincar durante um momento de lazer. A gente sabe da orientação e que deve, então, ser respeitada, mas ninguém deve julgar, principalmente uma posição de uma mãe, principalmente por causa desse susto absurdo e também o erro médico que não pode ser apagado.